Olá, olá, olá! Ou agora mais uma live e hoje nós vamos falar sobre escritório de advocacia. Hoje o meu convidado especial é o Dr. Gustavo Macedo, meu sócio do escritório Teodora e Macedo, e aí vai ter muita pergunta de como que você me tolera, Gustavo. Vou dar um tempinho aqui para o pessoal ir entrando, e aí quem for entrando vai verificando o som, se está legal ou não. Doutor Gustavo Macedo, e aí, que prazer imenso em te receber aqui na live do IDA para falar um pouquinho dessa profissão maravilhosa que é advogar, né? Opa, vai ser bom, hein? No sangue, né? No sangue, Boa né? noite, prazer estar aqui compartilhando esse momento, essa live, todo mundo em casa, todo mundo nessa angústia rotineira, né? Mas muito bom aqui expor as ideias, trocar ideias, né? Que nesse momento vamos precisar muita paciência, principalmente porque está vindo para frente, que a gente é uma coisa muito incerta, né? Mas vamos com saúde e preservar bastante a saúde, que o restante a gente dá um jeito, né? Você falou tudo, o doutor Gustavo. Saúde em primeiro lugar. O restante, a gente corre atrás. Morto não tem como fazer nada, mas vivo a gente tem como modificar qualquer tipo de situação. Pessoal, eu estou aqui com o doutor Gustavo Macedo, hoje nós vamos falar sobre advocacia. Eu sei que tem pessoas que não são advogados, mas podem fazer sua pergunta também, e eu sei que tem advogados nos assistindo. Eu gostaria aí que o pessoal comentasse se o som, se o áudio está legal, se vocês estão ouvindo certinho, porque para a gente começar, iniciar, nós vamos tratar aqui alguns assuntos bem interessantes, Você já, desafios na advocacia, início na advocacia. A gente vai conversar uma série de assuntos com o doutor Gustavo Macedo. Pode falar aí, doutor Gustavo Macedo? Oh, vamos lá. Os novos desafios que vêm pela nossa frente, a advocacia, né? Essa, essa. Deixa eu só compartilhar aqui no meu Face também. É, esse desafio que está vindo aí pela frente para nós, né? Que não sabemos como será. Nós tivemos algumas modificações a nível nacional, através do CNJ, né? Já teve outra modificação. Os processos físicos estão suspensos até dia 15 do 5, mas está tendo alguns picos aí daquela de elevação, a gente não sabe como vai ser, principalmente nas capitais, né? Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, a coisa está bem complicada. Então, a gente não sabe como vai ser esses processos físicos, né? Como vai ser esse andamento, questão mesmo de geral desse aspecto, né? A gente espera que vai ter que voltar a atender, mas que volte de uma forma mais preservando toda a saúde dos advogados e partes e serventuários também, né? Eu estou Nesse o que momento. você está falando aqui e compartilhando nos meus grupos de WhatsApp. E estou esperando aqui, eu estou vendo que vocês estão assistindo. Eu gostaria de saber se o som está legal para a gente iniciar a nossa live. Nós vamos falar aqui sobre escritório de advocacia. Eu estou aqui com o doutor Gustavo Macedo, ele vai contar para vocês como é que ele me aguenta lá no escritório, o que, que ele faz para superar as minhas crises eventuais, mas, enfim, é uma sociedade aí de muitos anos, uma parceria gritante, uma pessoa que eu tenho muito carinho e que é a ponta, uma peça fundamental no escritório para que eu possa desempenhar outras atividades dentro delas a docência e a direção aí do curso junto com outras pessoas. Doutor Gustavo, vou iniciar aqui com um assunto que eu acho bem interessante. De uma hora para outra, nós estávamos em fevereiro. Fevereiro iniciou os primeiros casos na China do coronavírus, da Covid-19. E aí a gente estava ainda incrédulo, gente. Será que iria chegar essa questão de uma pandemia no Brasil da forma que foi na China? Em janeiro, por exemplo, fechou o mercado financeiro na própria China, foi praticamente uma semana parada no mercado financeiro. Então, lá parou todas as atividades econômicas. Então, a gente começou a perceber que esse vírus era uma situação muito grave. E agora a gente já está com milhares e milhares de pessoas, infelizmente, que veio a óbito, famílias aí
que, infelizmente, se desfez aí com um vínculo amoroso e afetivo de alguém que se foi para um outro plano espiritual, mas nós temos aí uma obrigação de trazer algumas informações e mostrar esses desafios para esse jovem advogado, para o advogado mais experiente, porque é uma situação completamente nova, né, doutor Gustavo Macedo? De janeiro para cá, nós estamos aqui em abril, estamos numa quarentena, nós, pelo menos, do escritório, não estamos fazendo atendimento físico, exceto em situações excepcionais. Eu sei que tem colegas aí que às vezes precisa fazer o atendimento físico, mas enfim. Na sua opinião, doutor Gustavo Macedo, quais são os desafios da advocacia nesse momento do coronavírus, nesse momento que nós estamos enfrentando uma pandemia muito séria que, infelizmente, já levou alguns colegas advogados, muitos profissionais da saúde, e que demonstra que a sociedade precisa tomar cuidado, se prevenir, enfim. Palavra aí, fala para a gente. Patrícia, é uma situação um pouco delicada, né? Porque essa pandemia não escolhe melhor financeiramente ou pior, é uma coisa que está aí exposta para todos nós e não tem diferença de cor, de raça, de nada. Então, a preservação tem que ser coletiva. E, assim, eu vejo a advocacia como... eu vejo muitas coisas da advocacia, que algumas áreas da advocacia, tipo direito do trabalho, eu acho que vai ter que partir muito para mediação, compreensão. Eu acho que os colegas não devem desfocar, manter o foco na profissão, tem trabalho para todo mundo, esperar aproveitar esse momento para se qualificar ainda mais. Tem vários cursos de várias instituições boas aí, gratuitas. Então, é um momento de se qualificar, de pensar. Todo mundo está pensando. É um momento que ninguém esperava. E a gente fala assim, pessoas têm que ter uma reserva financeira, tem que ter. Aí, uma coisa que ninguém esperava. Se você não tem uma educação financeira, passa dificuldade, certo? Tem pessoas que não têm condição de ter essa reserva financeira, não tem essa... Mas tem pessoas que gastam mais do que tem, inclusive. Então, é um momento muito delicado de tudo isso. Eu acho que a advocacia, ela vai manter. Nós vamos ter um certo retardo com a questão dos processos físicos, são muitos ainda. Doutor Gustavo, só um minutinho. O seu som está picotando. Olha, nós temos aqui o doutor Nelson Pompeu. Boa noite, acompanhando desde de São Paulo, colega nosso de São Paulo. Ana Prazer, Paula, obrigado. De patrocínio. Aí o doutor Marcos, doutor Gustavo, seu áudio está picotando. Dá uma olhadinha, talvez você Vê se melhorou. Melhorou? Parece que melhorou. Mas, enfim, continua, desculpa interromper. Não, válida. Muito obrigado aos colegas aí escutando a gente, vendo a gente, né? Eu acho que a advocacia vai continuar, nós vamos ter um momento que vai retardar um pouco, mas vai ter que ser vai mudar muitas coisas, vai mudar a questão de audiências, vai mudar muita questão física em fóruns, pelo menos no primeiro momento, até mesmo para ter uma segurança. O TRT soltou algumas questões aí de audiências virtuais, vamos ver como é que vai ser essa adaptação a isso. Também o fórum também já tem algumas coisas. Eu acho que deve manter o foco, os colegas, eu acho que tem trabalho para todo mundo. Algumas áreas do direito vai ser uma área mais de negociação, imagino que aí tributário, trabalhista, algumas coisas que as pessoas não vão dar conta de cumprir em virtude do fechamento geral, e a questão da receita. Então, como a gente diz antigamente, 2 pesos, 2 medidas, né? Mas os colegas devem manter o foco na advocacia, na profissão, que todo mundo vai precisar de advogado. A advocacia, nesse momento, vai ser, às vezes, o dinheiro, a economia vai ficar um pouco escassa, mas eu acho que a questão financeira da advocacia não vai parar. A advocacia não tem como parar. E os colegas ter também essa visão de mediação, de acordo, de resolver, preservar, às vezes, o direito de trabalho, o vínculo da pessoa, preservar, às vezes, a situação, né? Porque uma coisa que é uma força maior aí, que não dependeu da gente, né? Foi chegando, chegou.
Então, acho que nós temos que ter aí um bom diálogo com as partes, cada caso é um caso, né, na advocacia aí, para a gente poder manter o foco na profissão, manter o foco de toda forma aí no dia a dia. Eu acho que é mais ou menos o que eu penso. O pessoal está falando que melhorou o som. Eu concordo, doutor Gustavo, em gênero, número e grau. Acho que um dos principais desafios que a advocacia vai ter, você tocou muito bem no assunto, é mediação, arbitragem e a pré-solução dos conflitos antes de levar ao Poder Judiciário. Nós, do IDACURS, já estávamos prevendo aí uma necessidade de melhor negociação dentro do diálogo empregado e empregador já no momento do termo de rescisão de contrato de trabalho. Tanto que a professora Renata nos elaborou um curso, termo de rescisão de contrato de trabalho e advocacia preventiva, que é algo que nós já estamos adotando lá. O doutor já sabe disso, a doutora Misley, que já visitou aí algumas empresas no período da rescisão do contrato de trabalho mesmo, para alertar junto com o cliente, para tentar evitar a ação trabalhista e para evitar a perda dos direitos no momento da dispensa, que é um direito potestativo, evidentemente, do empregador. Mas não só nessas áreas. Eu estava dando uma pesquisada, doutor Gustavo, que a questão contratual, a advocacia civil, na negociação contratual prévia, envolvendo seguro, envolvendo dívidas e empréstimos, envolvendo uma série de negociações que agora teve atividade dessas empresas afetadas para a negociação, não para o inadimplemento, para a negociação. Olha que interessante. Então, os advogados entrando em acordo em ambas as empresas, mostrando a dificuldade do momento, falando, não, então vamos ver o que podemos fazer para que a gente possa, juntos, resolver a solução do conflito, antes mesmo de levar ao Poder Judiciário. Então, a advocacia agora, eu até acredito que a advocacia litigiosa tenha reduzido. Me parece que a advocacia criminal reduziu, a advocacia litigiosa reduziu um pouco. Óbvio que não, o judiciário ainda continua funcionando, só a questão física. Mas a advocacia preventiva consultiva, essa aumentou, doutor Gustavo, de uma forma muito grande. E aí eu quero pegar o gancho que você colocou aí desses desafios e contar para o jovem advogado. Nós temos aqui muita gente que é jovem advogado, tem gente muito experiente, o doutor Marcos Alves, professor, está aqui nos acompanhando, e outros colegas de São Paulo, do Brasil inteiro, mas fala um pouquinho para a gente do seu início da advocacia. Como é que foi o início da sua advocacia? Gente, antes do doutor Gustavo falar, a doutora Alessandra, abraço, lá de Fortaleza, saudade de você, é uma querida também. Antes do doutor Gustavo iniciar, eu quero dar uma geral aqui, falar, o doutor Gustavo é sócio, é meu sócio do escritório Teodoro e Macedo Advogados. Então, nós temos escritórios em Minas Gerais, o doutor Gustavo é meu sócio, ele que me tolera em um casamento administrativo, lógico, né? Nós temos um casamento aí com pessoas maravilhosas que nos toleram, mas lá dentro do ambiente é um casamento, então de vez em quando a coisa desanda, porque a gente quer ver sempre o melhor das pessoas. O doutor Gustavo me ajuda muito no meu crescimento profissional e a gente vai ajudando um ao outro. E aí, professor, doutor Gustavo, fala para a gente um pouquinho do seu início da advocacia. Como é que foi seu início da advocacia, sua trajetória até chegar aqui? Eu vou só voltar um pouquinho no assunto que você levantou atrás, a questão do evitar o litígio. Essas semanas o que ficou aí é a questão das escolas, né? Desconto de escola particular, todo mundo ligando, perguntando. O que eu falei? Gente, as escolas particulares também sofreram. Então, quer dizer, está lá seu filho como aluno, contratou um professor, contratou um monitor, contratou uma cozinheira, e agora não tem ninguém. Você assinou um contrato com a escola. Então, quer dizer, é uma corrente de coisas. O que é uma orientação? Vai até a escola, negocia, conversa.
E todas as pessoas que fizeram isso me retornaram, ó, me deram 30%, me deram 40%, me deram tanto. Ó, contrato, você assinou. Então, uma força maior. Não quer dizer que tem que ser descumprido. Eu acho que o contrato faz a lei entre as partes e assim, tem que ser negociado, né? É um momento muito difícil. Mas a advocacia eu iniciei, Patrícia, trabalhando com meu irmão, né? Quando eu tinha um emprego, estudando, meu irmão me chamou para o escritório, eu falei, não, ganhava bem, falei assim, escritório, tal, trabalhar com parente, né? Aguentar parente, falei, não dá certo. Mas aí fui, e no início passei dificuldade, logo veio o Código de Trânsito Brasileiro, comecei a fazer recurso de multa, nunca fiquei parado reclamando, pensando, e foi focando, sempre acreditando na profissão, nunca falei, vou largar, nunca passou pela minha cabeça, sempre focando, sempre focando em trabalhar, em ter uma boa condição intelectual de fornecer aos clientes um bom trabalho, e aí fiquei com meu irmão mais um tempo, depois resolvi ir embora para Brasília. Tinha necessidade de estudar, necessidade de mudar, alguma coisa me incomodava. E eu acho que cada um tem que seguir sua vida, uma coisa nesse sentido. Fui para Brasília e fiquei por lá 2 anos. Foi quando nós conversamos, eu resolvi retornar. Eu fui para um grande escritório lá, questão de trabalhar para banco, mas banco é muito instável, né? E aí começou a atrasar salário, atrasar telefone do escritório, pressão, e eu já estava me sentindo incomodado. Fui advogado, aí desempregado, e as coisas não ficam fáceis. Mas, assim, eu mesmo lá, quando nós conversamos, eu voltei, né? Já tem 7 anos, 2012, né? Fazer 8 anos. Mas sempre muito, acreditando muito na profissão, acreditando muito no trabalho, focando cada vez mais para poder trabalhar e pensar amanhã, plantar para girar. Não adianta reclamar, sentar, reclamar e não agir. Eu acho que a advocacia é um profissional liberal que tem trabalho para todo mundo tem trabalho. Você tem lastro para todas as áreas, tem trabalho para todo mundo. Lógico, igual outras profissões, tem colegas desonestos, antiéticos, igual tem médico, igual tem engenheiro, igual tem qualquer outra área. Mas é uma profissão muito boa. Eu gosto muito, sou feliz na advocacia, sou feliz na minha sociedade. Eu acho que sociedade na advocacia nós temos que pensar que ninguém dá conta de trabalhar sozinho, igual casamento, ninguém casa sozinho. Então, 2 pessoas, dois raciocínios, às vezes divergem, mas às vezes um alerta o outro, mas você acha que assim não dá certo, se fizer dessa forma não é melhor, mas por que você está pensando assim? Às vezes você não pensou, a cabeça não é 100%. Então, eu acho que eu sempre achei que tinha que trabalhar com alguém, para tudo, tomar decisões, para crescimento, para poder alavancar, às vezes, não, mas vamos, foca, vamos embora e tal, igual nós já conversamos muitas vezes, algumas questões, vamos fechar, não vamos fechar, vamos trabalhar e tal, então isso aí que é o prazer de ter uma sociedade, ter uma pessoa ao seu lado para trabalhar, e também formando uma equipe, formando pessoas que são compromissadas com o que fazem, né? Inclusive, quero mandar um abraço para todo mundo do escritório aí, os meninos todos, que está aí com a gente há muito tempo, e se Deus quiser, vai ficar por muito tempo ainda. E é isso que eu, não sei se eu cortei o assunto, mas eu acho que eu concluí aí. É uma questão muito bacana. Olha, deixa eu abordar aqui, doutora Adriana Espíndola. Doutora Adriana é nosso mestre aqui da advocacia social, né? Da advocacia para o trabalhador. E ele faz advocacia para o trabalhador por convicção. Ele é uma pessoa que eu tenho muito meu respeito. E já fica aqui o convite para a gente tratar de alguns temas aí, Adriano, que eu estou adorando
discutir em redes sociais, dentro deles aí, Você e socialistas. Adriana, hein? Vai arrancar fogo, hein? Tirei a mão, não tratam um assunto desse sentido. Esconde as facas. Não, mas é interessante ouvir todos os lados. Eu acho que é legal. Sim. Olha, o doutor Christian Zeferino, doutor Christian é presidente da OAB, da Jovem Jovem. Ou ele é presidente ou ele é vice. Ele vai saber te falar. Doutor Christian, obrigada aí, viu, pela sua presença. Forte abraço. Doutora Ana, já falei. Doutor Marcos, aumentou drasticamente. Não sou o Marquinhos. Não sou o Marquinhos, professor. Achei que era. Mas atuo quase 100% na consultoria empresarial. Aproveitando aqui o doutor Marcos falou, doutora Alessandra de Fortaleza, por favor, abordem sobre o declínio da litigiosidade. Penso que isso está presente em todas as áreas. Ótimo. Minha amiga também está convidada aqui para a gente conversar. A questão da redução do litígio nesse momento é natural. Primeiro que as pessoas estão numa quarentena, então a questão da locomoção é evidente e necessária, porque nós precisamos aí reduzir essa infecção grave que está assolando o nosso país, e vão passar e vamos superar, se Deus quiser. Mas, pós-pandemia, eu acredito que essas pessoas, após o recebimento do auxílio emergencial, vão voltar com todos os outros assuntos de forma muito mais intensa, doutora Alessandra. A advocacia previdenciária, ela vai ser assolada por discussões, porque as pessoas vão precisar de demanda. Acabou esse benefício de R$600, esses processos que muitos estão parados até hoje, vão ter que seguir seu curso normal. O judiciário também vai ter que ter novas formas de... Tudo bem, o presencial não é possível, mas é possível o telepresencial. Hoje, até por um WhatsApp, você faz uma audiência. Então, essas formas de advocacia precisam ser descobertas, e o rigor excessivo da advocacia e do judiciário vai ter que ser modificado, ele vai ter que ser popularizado, porque nós vamos ter que falar a linguagem dessas pessoas. E a advocacia consultiva nunca esteve tão boa, o doutor Marcos acabou de dizer. As pessoas estão ligando, para mim, várias pessoas ligaram, Patrícia, e agora nesse momento eu aposento, não aposento. O doutor Gustavo está trabalhando aí na advocacia sindical, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas também tentando fazer os acordos coletivos para evitar as dispensas, para que seja melhor e o Ministério Público do Trabalho interfira aí positivamente para o trabalhador, enfim. A advocacia pós-crise vai ser necessária, fundamental, e ter um aumento exponencial, não tenho dúvida disso. Nivaldo Assunção é meu marido, maridão. Obrigada por você estar ouvindo. Ele está logo ali do outro lado do quarto, cuidando da Paulinha. Paula também está me assistindo aqui, doidinha para participar da live, mas não pode, porque ela tem 5 anos. Camila, e o marketing jurídico será flexibilizado? Camila, não sei, mas eu acho que deveria ser. Enfim, é uma discussão que precisa ser levada para a OAB. Lourenço Mendes, boa noite. A advocacia litigiosa vai mudar de que forma depois da pandemia? Como eu te falei, doutor Lourenço, eu acredito que as audiências, nós não vamos simplesmente acabar a pandemia e voltar a circular normalmente. Vai ter que ter regras de circulação. Então, a advocacia litigiosa vai ter que começar a mudar agora. Os acordos terão que ser mais ágeis e por meios eletrônicos, que é perfeitamente possível, por exemplo, as audiências de conciliação na tentativa de acordo, a título de exemplo. Então, eu acredito que a advocacia e o Poder Judiciário vão ter que descobrir novas formas agora. Porque o Judiciário está com milhares de processos em litígio, nós não podemos ter andamento físico desse processo, ele é virtual, mas nós precisamos ter acesso mais rápido e despachar com esses juízes. Então, esse despacho poderia ser por WhatsApp, por telefone, ligar diretamente para esse juiz, conversar diretamente com esse juiz. Agora é preciso essas modificações ser centradas dentro do Poder Judiciário,
Porque nós continuamos tendo o direito de despachar com o juiz, de conversar com o juiz, de dialogar com o juiz. Então, é uma das questões que estão sendo negociadas aí a título de ordem. Eu acho que vai modificar, como você falou, vai modificar muita coisa de presencial, né? Igual o PJE já mudou muita rotina, já acabou com muitas questões, muito balcão de fórum, de justiça de trabalho, já simplificou muita coisa. Então, a tendência, eu acho que o litígio não vai acabar, que isso faz parte do ser humano, faz parte da vida. A questão aí, o consumo não vai acabar, vai às vezes diminuir uma temporada, mas, porque gera um conflito, às vezes um dano moral, um material. Então, eu penso que isso vai mudar algumas coisas de atendimento mais à distância, menos humano. Então, nesse aspecto, mas eu acho que a advocacia vai voltar ao normal. Eu tenho essa perspectiva de normalidade, porque a vida vai seguir, mas com algumas coisas que vão ser modificadas automaticamente para prevenção de saúde de todos. Eu acho que nesse aspecto vai voltar ao normal a questão disso. Vai voltar normal a advocacia, mas a forma de atendimento vai modificar bastante. Sim, muito. Sim. A doutora Alessandra, o advogado que não tiver habilidade na arte de negociação, ou vai ter que adquirir, ou está frito. Concordo, gênero, número e grau. Voto com a relatora. A própria justiça vai ter que investir em centrais de mediação e prevenção de conflitos, tentar diminuir ou mesmo prevenir um. Doutora Alessandra Crescêncio. Verdade. E essa forma de prevenção de litígio, ela precisa ser desburocratizada. A questão de você ir a uma central de conciliação, esperar um pregão, ficar o dia todo esperando, às vezes, uma mera conciliação que não existe, isso vai ter que ser modificado. Conciliação pro forma, né? Exatamente. A Procuradoria do INSS, a AGU, os órgãos do Estado vão ter que simplificar também essa forma de negociação. Hoje é possível, da própria Procuradoria, ir lá numa forma de cadastro, doutora, eu sou procurador X, eu estou responsável pelo processo isso, vamos negociar, aqui tem uma proposta de acordo. Para que tem que levar uma proposta de acordo no judiciário, esperar juntar uma proposta de acordo, esperar marcar uma data de uma proposta de acordo, se a situação poderia ser resolvida numa ligação? Olha o tempo. É algo que precisa ser redefinido, reescrito, reinventado, né, doutor Gustavo? Está acontecendo muito isso, principalmente na Justiça Federal, né? Eles estão designando a audiência, não sei se é método de audiência, de acordo, o que seja, mas, assim, no auxílio-doença, na pensão, na aposentadoria por invalidez, eu não concordo. Eu acho que, como você falou, contato imediato, já fazer, porque marca audiência aqui 2 meses, até implantar um futuro benefício, mais 2, 3 meses, a pessoa vai receber daqui no final do ano. Não tem lógica, uma coisa que humanamente desnecessária. O doutor Gustavo está falando, nós temos casos no escritório que passou na perícia, ou seja, foi aprovado numa perícia judicial, de uma forma simples, o perito judicial falou assim, essa pessoa tem uma incapacidade total, permanente ou parcial permanente, falou, está escrito lá, fixou a data do início do benefício, tem a possibilidade de concessão até de liminar desse benefício, mas aqui eles estão designando uma audiência de conciliação pós-apresentação do laudo, que está sendo agendada para junho. Nós temos casos aí de agendamento de perícia em junho, julho. Olha o absurdo dessa pessoa esperar mais 2, 3 meses em época de pandemia, sendo que isso poderia ser ligar. Doutor, vamos lá, vou ligar lá para o procurador, vou ligar para a senhora, vamos ver a possibilidade de acordo. Gente, isso é conciliação, ligação, não precisa da presença física, não precisa agendar essa audiência de conciliação para que 2, 3 meses. Olha a burocracia da questão em época de pandemia. É isso, doutor Gustavo, que eu falo que precisa ser inventado. Com certeza. Numa situação, ainda mais verba de natureza alimentar, né? Questão muito, muito delicada esse momento aí.
Doutora Alexandra, as agências do INSS não estão atendendo de forma presencial. Em alguns casos, precisamos levar documentos necessários para a aposentadoria do cliente. Estou preocupada. Existem casos urgentes. Todo caso envolvendo benefício previdenciário é urgente, doutora Alexandra. Todo caso. A pessoa está desempregada, e agora, mais do que nunca, o desemprego aumentou muito, ou ela já tem mais de 65 anos, precisa receber que benefício, ou ela está doente, ou é uma mãe que acabou de ter o bebê e precisa daquele dinheiro para alimentar esse bebê. Então, verba previdenciária é alimentar, não tem metade de ter urgência ou não ter urgência. Eu concordo com você, as agências não estão atendendo presencial, mas nós temos acesso a esse servidor, a esse chefe da agência para ligar e falar, olha, estou com processo aí, eu preciso falar, posso resolver presencialmente? Tem coisa que eu não consigo resolver no sistema. Deixa eu conversar, vamos conversar por telefone, WhatsApp, meios eletrônicos. Gente, não adianta falar, estou em trabalho presencial e a gente não tem acesso às pessoas para despachar, para resolver o problema dos nossos clientes, para melhorar a dor desses clientes. Não tem como, isso é falácia. Então, está trabalhando fazendo o quê? Se dá audiência daqui 2, 3 meses. Desculpa, não dá para suportar uma coisa como essa. A gente fica indignado, não fica, doutor Gustavo Macedo? Complicado, muito complicado, né? Olha, eu vou fazer uma outra pergunta, mudando o foco. Pessoal, se vocês estiverem gostando, compartilha para a gente ter alcance, que isso leva alcance a um servidor público, a um magistrado, a um assessor de magistrado. É preciso repensar. O servidor público, até a gente, tem como sobreviver. Mas essas pessoas que estão na fila do Poder Judiciário esperando uma liminar que não é concedida, ou na fila do INSS esperando a concessão do benefício, e ninguém pode ir lá e conversar com essas pessoas. Então, é muito urgente, é muito sério. É preciso chegar aos órgãos que possam resolver esses problemas para que é telepresencial, então é telepresencial. O advogado vai ter direito ao despacho normal, de forma simplificada. Não, vou ter acesso ao telefone. Ah, não, mas isso aqui tem acesso ao chefe do gabinete do juiz. Não, eu não posso falar com o juiz, então eu tenho que falar com o chefe do gabinete do juiz para ele levar o recado para o juiz. Gente, parece telefone sem fio. O que a gente quer é pôr emoção. Doutor, está um problema sério aqui. Nós precisamos resolver esse problema. É X, X e X. A gente quer sensibilizar, a gente quer chegar com a nossa voz ao coração do magistrado e que esse magistrado chegue e fale assim, olha, eu vou ver com carinho aqui, porque eu tive empatia. Esse processo não é uma pilha, é uma pessoa que está atrás desses autos do processo e precisam resolver o problema. Doutor Gustavo Macedo, depois eu falo mais aqui, que tem mais perguntas. Direito sindical. Eu sei que você advoga para um sindicato importante da região, o sindicato envolvendo educação. Você já colocou aí a necessidade de negociar os contratos, que a gente precisa preservar os empregos dos professores, colaboradores dessas escolas. Mas como que está, dentro da perspectiva aí de pandemia, nesse momento, as negociações? Fala para a gente um pouquinho dessas negociações do Ministério Público do Trabalho, qual a visão do Ministério Público do Trabalho que você tem visto aí, se tem visto, tem feito alguma reunião nesse sentido, e a importância do sindicato. É importante o sindicato. Agora é uma discussão, não, o sindicato não sei o quê, não sei o quê. Qual a importância, na sua visão, do sindicato, doutor Gustavo? Então, Patrícia, nós damos assessoria para o SAI-URA, aqui Uberaba e região, né? Que abrange todos os auxiliares da administração escolar das escolas particulares, universidades aqui da região. Houveram vários acordos coletivos, acordos individuais que levaram também para nós. A base de professor não é nossa, só os auxiliares mesmo. Houve várias suspensões de contrato de trabalho houveram várias suspensões de contrato de trabalho sem remuneração. Houveram também várias demissões. Teve escola que demitiu muita gente, mas está em andamento, a gente não sabe quantidade, não sabe
como é que é isso na prática, nós não tivemos acesso ainda, está muito, muito escondidos ainda, muito assim, não tem quantidade. Nós tivemos individuais que o próprio trabalhador já veio com um acordo assinado, concordando com suspensão de salário, suspensão do contrato de trabalho, então não teve nem como intervir. Eu acho que o trabalhador, minha visão, o trabalhador tem que procurar o sindicato, fazer da forma correta, e o empregador também, para poder fazer isso de forma conjunta. Então, é uma situação muito delicada. Por isso que, se as pessoas tiverem aí escolas a ser pagas, procurem a escola tem compromisso, tem famílias por trás disso, não só professores, mas tem serviçal, tem auxiliares, tem monitores, então é todo um conjunto de coisas que nasce de um pagamento que vai ramificando. Certo que muita gente não vai ter esse dinheiro, às vezes não está indo para trabalhando, a situação, cada caso é um caso, mas conversa, procura a instituição, conversa, joga para frente, reparcela, por essas questões aí. Nós tivemos um contato aí com o Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais. A visão do Ministério Público do Trabalho é uma visão de manter o contrato de trabalho, mas não tirar direitos adquiridos pela categoria no decorrer de todo o tempo. É flexibilizar, é conversar, é flexibilizar a jornada, flexibilizar salário, redução, fazer de tudo para manter o vínculo. Não é manter o vínculo, fazer um acordo e tirar um benefício que o trabalhador tem há 30 anos, 20 anos. Não é o caminho. Eles não querem isso por conta dessa questão. Uma coisa, duas coisas são duas coisas. Então, é a visão deles nesse aspecto. Eu imagino que deve ter alguma coisa também aí com relação ao Ministério Público Estadual, por questões, porque escolas é considerado como consumo, provavelmente deve vir alguma coisa aí com algum acordo, algum TAC, alguma coisa aí nesse sentido, em breve, para poder unificar essas questões das escolas. Então, nós estamos bem empenhados nessa situação, tivemos esse contato aí e devem ter futuros contratos, porque eles querem fazer algumas coisas nesse sentido. A gente não sabe ainda o que vai ser, mas provavelmente deve surgir alguma coisa bem breve aí para poder legalizar toda essa situação e normatizar, né? É isso que nós estamos fazendo. Doutora Adriana Espíndola, gostaria que você falasse sobre o contrato de trabalho intermitente e auxílio emergencial. Adriano, o contrato de trabalho intermitente, você já está convidado aqui para falar sobre ele, porque você sabe disso bem na prática. Seu som está baixo, Patrícia. Melhorou? Melhorou. Já fica aqui o convite para o doutor Adriano para falar do contrato de trabalho intermitente. A pergunta dele é o seguinte: desliga um pouquinho o seu. Acho que é o seu. Isso. É o seu que está alto. Doutora Adriana, gostaria que você falasse sobre o contrato de trabalho intermitente e o auxílio emergencial. Doutora Adriana, auxílio emergencial, o contrato de trabalho intermitente, que é o valor do auxílio emergencial, se fizer a opção é o mês, R$600. O contrato de trabalho intermitente, para mim, já é uma polêmica enorme, porque no nosso país é um contrato muito complicado, que nós vamos falar oportunamente, já fica aqui o convite para você. Mas ele deve estar falando porque o contrato, o intermitente, ele pode receber o emergencial, mas é o intermitente inativo. O ativo, não. É o intermitente inativo. Ele deve estar fazendo alguma ligação com relação a isso. Por isso que ele está perguntando emergencial com o intermitente aí. Imagino eu. O doutor Lourenço, o acordo individual para a suspensão do contrato de trabalho e redução salarial é recepcionado pela Constituição Federal? O sindicato tem orientado de que forma? Entendo que o sindicato tem a obrigação de fazer a contranotificação em caso de prejuízo ao trabalhador, ainda que a MP não traga obrigação expressa. Isso tem ocorrido?
Nós tivemos alguns casos que a ideia era negociar, ver realmente, mas já deu os acordos com os trabalhadores, já assinado, tudo assim, dessa forma mesmo. Então, o que a gente pensou foi a manutenção do contrato de trabalho, para poder ter realmente não tinha jeito de se manter, para evitar um desemprego, mas não teve como intervir diretamente por conta de já veio assinado e o trabalhador já concordando com tudo aquela situação e pronto. Então, teve outras situações também que a gente participou, que já podemos negociar, conversar, e aí foi modificado bastante coisa com relação a isso. Então, é um momento muito delicado de se falar, pode isso, não pode aquilo. Eu acho que tem que manter o emprego aí, manter a renda, e flexibilizar e conversar, e a MP está aí. O constitucional, nem pensei por esse lado, porque a MP está aí e pode ser, tem que cumprir, não pensei no direito constitucional nesse aspecto aí, não. Se for pensar em muita coisa de direito constitucional, praticamente nada pode aí, né? Porque praticamente remendou toda a CLT aí, né, para a CMP. Eu vou falar por mim, né? Até porque é uma sociedade, o doutor Gustavo pensa de uma forma, eu penso de outra. Doutor Lourenço, eu penso que é totalmente inconstitucional redução de salarial sem a participação do sindicato. Eu penso que o governo federal reunir 2 dias antes da publicação de uma medida provisória, só com uma parte do setor empresarial e o setor de varejo, que é o que o que retornará mais rápido pós-pandemia, porque as pessoas são consumistas. Vocês viram que abriram shopping no sul e houve filas de pessoas para passear no shopping e comprar alguma coisa. Então, esse setor dessas grandes empresas estão, de certa forma, protegidos. Eles vão vir de uma forma mais rápida, às custas de pejotização de muitos trabalhadores. Então, não tinha justificativa, na minha opinião, para não chamar os representantes do sindicato, isso eu falei desde o primeiro dia, inclusive o Ministério Público do Trabalho, e fazer a elaboração de uma medida provisória que adequasse os anseios do capital e as necessidades de trabalho. Eu, particularmente, doutor Lourenço, entendo que não tem justificativa. Precisa sim preservar os contratos de trabalho. Existe uma grande quantidade de pessoas que hoje estão nos subempregos uberizados, que desenvolvem atividades como autônomos, que foram excluídas do mercado de trabalho, porque esse mercado de trabalho reduziu sobremaneira os ganhos habituais dessas pessoas. E quem perde com isso é a sociedade. Alto o seu... Não tem tributação sobre esses contratos de trabalho, não tem fiscalização, essas pessoas não têm condição, vai acontecer uma crise. Gente, olha o exemplo, aconteceu uma crise hoje. Grande parte dessas pessoas não tem capital de giro para 30 dias. São trabalhadores, são empresários trabalhadores, trabalhadores empregando outros trabalhadores numa perspectiva de empreendedorismo, que estão sendo utilizados como mão de obra de grandes empresas que decidiram terceirizar seus serviços de pontas para esses países subdesenvolvidos. Não é à toa que o Brasil, entre as 20 maiores economias do mundo, com 70% do setor produtivo, consegue ter empresários que não têm capital de giro. Estão endividados, inclusive. Dependem do capital financeiro pago caro, muito caro. Essas dívidas já foram pagas muitas vezes 10, 20 vezes. Doutor Diego, doutor Gustavo, excelente profissional, um grande amigo. Doutor Diego, depois eu vou abrir o doutor Diego. Qual Diego? Doutor Diego Leonel, lá de Belo Horizonte. Prazer, papai fresco. Doutora Adriana, entendo que é possível questionar os acordos individuais abusivos, via ações individuais ou coletivas, essas últimas via sindicatos e Ministério Público do Trabalho. Nós, no acordo coletivo, conseguimos, em situações, de estender a estabilidade que a MP fala. Nós chegamos à estabilidade de um acordo coletivo até quem suspendeu o contrato de trabalho seja parcial. Mas lá nesse caso foi mais parcial. Para fevereiro, nós conseguimos jogar essa estabilidade para frente.
Eu até tinha mais perguntas aqui, mas olha, 44 minutos de live. Doutor Gustavo, fala para a gente um pouquinho aí da sua perspectiva pós-pandemia. O que você acha depois da pandemia? O que vem depois da pandemia? A gente sabe que vem crise. A gente sabe que precisa preservar os postos de trabalho, eu sei disso. A gente sabe das questões das escolas, é preciso aí de quem tem condição, pague sim as mensalidades das escolas, que esses trabalhadores vão precisar desse fluxo. É inadmissível a demissão de um professor nesse momento de crise. Esses empregos é que vão retornar à economia de forma rápida, e não é emprego pejotizado, reduzido, escravizado. As pessoas não podem aproveitar de uma extrema necessidade para também pejotizar e transformar o trabalho em escravos. Não pode acontecer na nossa república. Isso não pode acontecer no Estado Democrático de Direito. Mas pós-pandemia, doutor Gustavo, vem um tsunami por aí. O que você pensa assim, desse contexto, dessa possibilidade? Então, eu penso que nós vamos voltar à atividade, mas com algumas restrições de contato físico, algumas coisas, igual eu te falei, o processo físico vai demorar um pouco mais a andar, e nós vamos ter que voltar com algumas restrições, mas eu acho que o conflito a advocacia não vai parar, porque o ser humano não para, o conflito faz parte de todos. Eu acho que nós vamos ter uma questão disso aí, e o abraço acabou, né? Ninguém vai abraçar ninguém mais, praticamente. Só os de dentro de casa lá. Né? Então, nesse aspecto, eu sou bem positivo e falo para os colegas que nós vamos atravessar esse momento aí. Lógico que tem alguns iniciantes, não tem uma certa reserva, que não para poder passar isso, mas foca, que dá certo, só focar e trabalhar de forma honesta, de forma ética, que a coisa vai andar sim. A advocacia, como diz outros, como você mesmo diz, é para os fortes, né, Adriano? Advocacia é para os fortes. O fraco não dá conta, não. Então, se for começar fraco, já pode parar. Então, eu acho que nós vamos continuar. Vai ter, às vezes, um excesso de trabalho em algumas partes, mas também eu acho que nós temos que ter um excesso de mediação, de tentativa de acordo, tentar resolver, porque se às vezes a pessoa não dá conta de pagar a integralidade, mas dá conta de pagar parcelado. Então, em vez de você pagar 100%, paga 30%, paga 20%, melhor receber parcelado que não receber. Então, isso tudo vai ter que pensar, o advogado vai ter que conversar com a parte, conversar com a outra parte, que às vezes a gente vai fazer audiências, o advogado acha que o advogado da outra parte é inimigo, né? Na verdade, somos todos colegas, todos ali desempenhando o seu trabalho, a sua profissão. Então, nós temos que quebrar barreiras nesse sentido e tentar voltar à nossa rotina. Com certeza, nós vamos voltar de forma mais limitada, mais receio, mais assim, mas nós vamos passar por cima disso, com certeza. Tenho certeza disso. Sou positivo. Eu também acredito que a gente vai superar isso. Acredito que a advocacia é para os fortes, mas eu quero deixar um recado aqui, até porque tem muito jovem advogado assistindo essa live nesse momento. Existe uma situação importante. Precisamos preservar os empregos, sem dúvida nenhuma. Mas o Estado precisa fazer a sua parte em vir e trocar esse papel nesse momento, assumir esses salários e preservar os postos salários. Há dinheiro em caixa para isso sim, economicamente falando, porque a primeira ajuda que se surgiu foi para o mercado financeiro. Então, preservar os postos de trabalho hoje, o mercado de trabalho hoje, não passa por atribuir uma responsabilidade nesse empreendedor trabalhador, esse empreendedor que não tem fluxo de caixa, essa pequena empresa, essa microempresa que está fechando. O Sebrae, a professora Elisandra falou que mais de 600 mil pequenas e microempresas fecharam as portas e questionadas. Você queria ter a oportunidade de continuar com esse empregado mais alguns meses para manter esse posto de trabalho e retornar à sua atividade? Ela respondeu sim.
Se eu tivesse condição, eu queria que esse empregado continuasse para que eu pudesse voltar a atuar nesse mercado novamente e crescer e ajudar economicamente o Estado. Então, essas empresas não fecharam porque quis, elas fecharam porque foram obrigadas. Essa ajuda de substituição de salários não abrangeu a necessidade dessas empresas. A tributação não foi suspensa, eles vão ter que pagar a tributação daqui 3, 4 meses da mesma forma. Então, houve uma prorrogação do pagamento dessa tributação, das obrigações acessórias, de uma série de coisas que o Estado, no mundo inteiro, vem assumindo, inclusive em países com menor possibilidade econômica que o Brasil. Eu, particularmente, acho que não é momento também de defender a manutenção de empregos de forma extremamente prejudicada. Precisa voltar à discussão do sindicato, o sindicato precisa participar. Mas o sindicato, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Ele é fundamental como ator, está na Constituição Federal, para a concepção dos direitos e garantias fundamentais, porque por meio da dialética, eu cedo aqui e você cede ali, eu evito a judicialização posterior. O doutor Gustavo tem razão, o ser humano não vai deixar de ser litigioso, porque ele não dá armas para deixar de ser litigioso. Nesse momento, numa discussão importante no Brasil, envolvendo contrato de trabalho, suspensão, interrupção, dispensa e manutenção de empregos por meio de entrada de capital para essas empresas, para que elas possam assumir suas obrigações tributárias, nós estamos defendendo pejotização. Isso vai dar um problema muito sério, sim, de judicialização. Então, nós somos um Estado que vai judicializar cada vez mais e mais. Porque a gente agora não dá formas de consubstanciar esses meios alternativos de solução de conflito. A doutora Alessandra falou uma coisa muito interessante. O advogado que não souber conciliar não vai sobreviver. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que a litigiosidade vai vir com muita força. E esses autores foram retirados da discussão constitucional que está no texto da Constituição Federal. Não tem como interpretar diferente algo que está claro, que depende de uma interpretação. Não sei. Que interpretação? Vai rasgar o texto constitucional? De toda forma, doutor Gustavo, amanhã nós vamos ter aqui, falando de Estado de Direito, democracia, intervenção federal, e aí um assunto bem polêmico, doutor Gustavo Calçado. Ele é constitucionalista, estudioso, doutor no assunto, tem vários livros publicados, e ele vai falar um pouco para a gente de constitucionalidade dessas medidas. Doutor Sérgio, isso mesmo, advocacia para os fortes. A advocacia, com certeza, voltará ainda melhor. Qual Sérgio? Sérgio Euripides? Doutor Sérgio Rezende de Araxá. O Sérgio. Sérgio. Tá? Abraço, Sérgio. Vou finalizar aqui, deixar suas considerações finais aí, doutor, que eu falo muito, né, doutor Gustavo? Já está acostumado com o escritório? Mas eu acho que nós estamos nesse momento, ninguém pediu para esse momento, nós temos que ficar e pensar e, como diz, respirar mais fundo. É o momento de todo mundo fazer um check-up interno, um raciocínio e ver porque as coisas aconteceram sem a gente querer. E o mundo que vivemos está aí, sujeito a isso mesmo, são seres humanos que vão para aqui e para ali, e as coisas estão sujeitas a isso aí. Eu sou muito positivo, acho que nós vamos passar por cima disso tudo. A vida normal, de um abraço, de uma festa com bastante gente, eu acho que vai demorar bastante. Eu acho que é por um bem maior, que é a vida, a saúde, e para a gente evitar uma série de coisas, igual está tendo nessas capitais, os grandes centros. Então, é melhor a gente prevenir do que depois não ter remédio, né? Se ficar uma coisa mais complicada, mas eu falo para os colegas que nós vamos voltar a trabalhar, nós vamos voltar a ter nossas audiências, nossas sentenças, nossos atendimentos a cliente, que isso vai ter uma rotina normal, voltando
que era antes, mas de forma preventiva, de forma mais seleta, mas nós vamos continuar, isso eu tenho certeza. Eu agradeço aqui o convite, a você, ao Ida, e espero ter contribuído aí com alguma coisa, e precisar, nós estamos à disposição, vamos discutindo, conversando, que eu acho que nesse momento que estamos vivendo aí, o diálogo é muito importante, a conversa, a troca de ideias. Nós estamos vivendo esse momento de pandemia, esse momento político horroroso do Brasil, que não cabe que nós discutimos nesse momento, mas que tudo leva uma certa estabilidade. Nós vamos focar, vamos pensar no melhor, usar a cabeça para coisa boa, e depois, para frente, a gente vê o que acontece. Eu quero agradecer, doutor Gustavo, o convite aqui. Está baixo, estou te ouvindo. Está baixo. Está ouvindo agora? Alô? Oi? Oi? Está ouvindo? Estou te ouvindo. Está mudo, está mudo. E agora, está ouvindo? Alô, alô? Está ouvindo? Eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui, um fluxo grande de advogados assistindo. Agradecer ao doutor Gustavo, muito obrigada. A gente já está um tempão sem ver no escritório, então dá para a gente não discutir assim, estou brincando. O Gustavo é um grande amigo, além de meu sócio, uma pessoa muito querida, que está segurando aí as pontas no escritório nesse momento. A gente tem uma forma de advocacia bem consciente há muitos anos, então a gente trabalha por meio de metas anuais, fluxo de caixa, capital de giro, então a gente tem condição de suportar esse momento da pandemia e de também construir uma ponte para manter todos os advogados que estão no Teodoro Macedo hoje. Então, a nossa prioridade é manter as pessoas que a vida inteira ajudaram o escritório Teodoro e Macedo a levar o nome, a fazer a alegria de centenas, milhares, né, de clientes que conseguiram aí um benefício, que conseguiram uma possibilidade de melhoria de vida. A gente tem muito orgulho da nossa profissão, muito orgulho das vitórias que nós fizemos. Aplicamos muito a nossa Constituição Federal, que falta aí o advogado aplicar a Constituição Federal. E não percam amanhã, porque amanhã o assunto vai ser polêmico, bombástico. Nós vamos falar de intervenção militar, nós vamos falar de Estado Democrático de Direito, e nós vamos falar de AI-5, nós vamos falar de tudo isso, que são questões constitucionais envolvidas hoje no embate do Estado Democrático de Direito e que precisa alertar toda a população da importância da Carta Magna de 1988. Se as pessoas têm o direito hoje de falar, de dizer, de fazer uma live, de criticar, de dispor sua opinião, de falar o que quer em rede pública, pessoal, o que for, se deve à nossa Carta Magna de 1988. Um diploma que precisa ser construído, defendido, aplicado acima de qualquer ideologia, acima de qualquer presidente que passe. É um diploma que precisa ficar e que precisa estar no consciente das pessoas da importância que ele é para a nossa sociedade. Doutor, muito obrigada. Doutora Joana, qual o horário da live amanhã? 19 horas, Joana. Caio, amanhã tem polêmica. Tem, grande, que amanhã eu vou fomentar essa polêmica. Doutor Gustavo está convidado amanhã. Eu quero ver aqui para você fazer e participar das perguntas ali. Tá. Doutor Adriano, estou ouvindo os dois. Gente, obrigada. Abraço. Amém. Obrigada, doutor Gustavo. Abraço a todos, gente. Boa noite. Boa resto de semana.